O vídeo de hoje é bem polêmico. Você já parou para pensar quanto tempo seu filho passa no celular? Será que isso está mesmo ajudando no desenvolvimento dele? Ou pode estar fazendo mais mal do que a gente imagina? Hoje eu vou te contar o que realmente acontece quando as crianças ficam tempo demais grudadas na tela. E olha, tem coisa séria que ninguém te conta. Vamos ser sinceros. Celular, tablet, computador, hoje em dia está todo mundo colado em alguma tela, inclusive as nossas crianças. E apesar da tecnologia ter mil vantagens, a verdade é que quando usada em excesso, principalmente na infância, ela pode atrapalhar e muito no desenvolvimento dos nossos pequenos. E mais, pode até ferrar com o sono deles. O uso excessivo de celular por crianças pode provocar sérios problemas de saúde. Podem desenvolver distúrbio na fala, TDAH, depressão e por aí vai. Os especialistas dizem que até os 2 anos de idade é melhor evitar o contato da criança com as telas e os aparelhos. Atenção, pais que transformaram celulares e tablets em babás eletrônicas. Um estudo mostrou que o Brasil é o segundo país do mundo onde as pessoas passam mais tempo na internet. E no meio de tudo isso, mais de 90% delas são crianças e adolescentes. E adivinha só, o celular é o campeão. 95% deles acessam tudo por ali. E com tanta facilidade, as telas estão entrando cada vez mais cedo na vida da criançada. Por isso que é muito importante que os pais, os responsáveis, fiquem de olho e saibam como guiar o uso dessas telas da forma mais saudável possível. Um levantamento feito pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil mostra que 93% dos brasileiros entre 9 e 17 anos são usuários da internet. Alto também é o número de horas que eles passam em frente aos aparelhos eletrônicos. 7 horas. Aí aquilo que poderia se transformar numa ferramenta que ajuda no aprendizado, acaba se transformando em um vilão. E quanto mais cedo o acesso a essas telas, pior é o resultado. E agora bora falar então dos riscos de verdade. Tem muitos joguinhos educativos, tem vídeos que ensinam, mas isso não substitui o mundo real. As crianças precisam conversar, brincar, correr, fazer bagunça, se sujar, usar a imaginação com outras pessoas. A criançada tem que socializar. E é assim que o cérebro dela se desenvolve bem. Se ela vive só na tela, perde um monte de estímulos importantes para o desenvolvimento e a criatividade, a fala, o raciocínio e até a capacidade de resolver problemas. Ficar o dia todo olhando para a tela com aquela luz forte pode detonar os olhos. A miopia, ultimamente, tem aumentado muito, e justamente por conta disso. Fora o cansaço visual, as dores de cabeça, aquela sensação de areinha nos olhos. Também pode ser o uso excessivo de telas. Até 2 anos de idade. Os prejuízos são imensos, porque eles são prejuízos neurocognitivos. Esse cérebro está em formação. Ele não está pronto para receber essa quantidade de estímulo que essas telas estão trazendo. Esse cérebro ele precisa ser estimulado da forma adequada. Quando ele está de frente às telas, ele está sendo hiperestimulado. Visualmente, de forma auditiva, ele está ali com muita coisa. Só que tem estímulos que essa criança precisa ter, como de coordenação motora, que ela não está recebendo. Estímulos para fala, que ela não está recebendo. Então é um cérebro que está desenvolvendo com déficit. Ela não está tendo daquilo que ela precisa. Essa criança ela pode desenvolver déficit de atenção, pode desenvolver distúrbios de fala. Essa criança ela pode crescer ali e ter dificuldades com a aprendizagem, desenvolver distúrbios de aprendizagem. Nós temos estudos que vão falar sobre a relação das telas com o TDAH, com a dislexia, com a descalculia, que são hoje alguns transtornos que estão super em alta. A gente fala assim, nossa, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. É esse uso excessivo. Tela demais, movimento de menos. E aí, já viu, né? A criançada troca brincadeira no parquinho por horas de joguinhos no celular. Resultado, mais risco de obesidade, depressão, ansiedade e até doenças como diabetes e pressão alta. Tudo isso ainda na infância. O ideal é correr, pular, andar de bicicleta, brincar de pega-pega. A criançada tem que gastar energia e isso a tela não proporciona. Outro ponto que pega muito é o sono detonado. Se a criança mexe no celular até tarde, o cérebro dela fica acelerado e ela não consegue relaxar o suficiente para dormir. E se a criança não dorme direito, no dia seguinte ela está cansada, irritada e com dificuldade de concentração. E sem falar que aquela tal da luz azul do celular atrapalha na produção da melatonina, que é o hormônio que ajuda a dormir bem. E uma noite mal dormida atrapalha até o crescimento. Você acredita nisso? E tem mais ainda. A internet, como vocês sabem, é terra de ninguém. Se os pais não monitoram, a criançada pode acabar vendo coisas que não deve,
para a idade delas. Ou pior, entrar em contato com gente mal intencionada ou participar de desafios perigosos. Então, supervisão é essencial. Infelizmente, nos últimos anos, vários casos trágicos de crianças e adolescentes que morreram ao participar de desafios perigosos viralizados na internet, ganharam atenção mundial. Muitos desses desafios são promovidos nas redes sociais, onde a busca por curtidas, seguidores, aprovação pode levar jovens a comportamentos extremamente arriscados. Veja alguns dos casos mais notórios. Entre os desafios que já causaram mortes por crianças e adolescentes, um deles foi o desafio por desmaio. Gente, olha só que loucura! Esse desafio incentivava as crianças, as pessoas, a aprender a respiração ou usar objetos para interromper temporariamente o fluxo do oxigênio ali no cérebro. E isso causava desmaios. Vários casos fatais foram relatados nos Estados Unidos no ano de 2021. Uma menina de 10 anos morreu na Pensilvânia também tentando fazer esse desafio. O seu caso levou um processo contra o TikTok por permitir que conteúdos assim circulassem. Também no ano de 2021, na Itália, a menina Antonella, de 10 anos, morreu também após tentar esse desafio do desmaio. Isso provocou uma comoção nacional e fez com que o governo italiano exigisse mais controle de idade na plataforma. E outro desafio também que circulou nas redes sociais foi o desafio que incentivava o consumo excessivo de um anti-histamínico, o Benadryl, para induzir alucinações. Lá nos Estados Unidos, em 2020, uma adolescente de 15 anos, a Chloe Phillips, morreu após participar do desafio. O excesso da substância levou a uma parada cardíaca. Gente, olha só que loucura esse desafio da comida picante. Consiste em comer uma única comida, batata chips extremamente apimentada, e tentar resistir sem beber água. Embora os riscos pareçam ali inofensivos, há riscos reais para as pessoas sensíveis. Lá nos Estados Unidos, em 2023, um garoto de 14 anos morreu logo após participar desse desafio. A família acredita que a ingestão da pimenta foi responsável pela parada cardíaca. Esse desafio viralizou por volta de 2016 e 2017, o desafio da baleia azul, que consistia em 50 tarefas crescentes em periculosidade, supostamente culminando com o suicídio. Ainda que muitos casos tenham sido inflados por pânico moral, houve relatos confirmados a mortes relacionadas. A maioria dos especialistas dizem que o ideal é segurar o máximo possível as telas. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso de telas só deve começar logo após os 2 anos de idade e com bastante cuidado. Então aqui vai o tempo recomendado. Menores de 2 anos, nada de tela. De 2 a 5 anos, até 1 hora de tela por dia. De 6 a 10 anos, de 1 a 2 horas. De 11 a 18 anos, no máximo a 3 horas por dia. 5 hábitos que irá ajudar você a reduzir o uso de telas excessivo no seu filho. Primeiro hábito: passe mais tempo com o seu filho. Nada substitui o tempo, a qualidade em família, seja num almoço, num jantar, um passeio ou simplesmente uma conversa. Tudo isso vai ajudar você a criar mais conexão e diminuir o apego às telas. O segundo hábito: estabeleça regras claras. Combinado não sai caro, não é verdade? Estipule horários e condições, como só pode usar depois do dever, ou só até tal hora, e nada de tela antes de dormir. O terceiro hábito: resgate as brincadeiras antigas, sabe? Aquelas que a gente brincava bem antigamente, amarelinha, bola, pigue-pega, bolinha de gude, betes. Tem um monte de brincadeiras que ainda pode funcionar super bem. Mostra pro seu filho, pra sua criança, o quanto é divertido brincar longe das telas. O quarto hábito: use bloqueadores e supervisione o celular do seu filho. Vale tudo para proteger nossos filhos de conteúdo que não é para a idade deles. E o mais importante: esteja sempre por perto. É recomendado que seja um pouco mais tarde, que seja ali numa fase em que a criança já consegue identificar, e também com o filtro dos pais, né? O que aquela criança está assistindo? O que aquela criança está vendo? Será que aquilo é um conteúdo adequado para aquela idade? Porque muitas vezes, em conteúdos aleatórios, a criança está ali assistindo algo que o pai está vendo, depois o pai não está vendo mais, e aparece um conteúdo que a criança não é apropriado para aquela idade. E o nosso quinto e último hábito, e eu considero o mais importante, é você ser exemplo. Não adianta nada você falar pro seu filho não ficar nas telas se você só fica na tela. Que tal a gente trocar um pouco de tela por um livro, um jogo de tabuleiro com o nosso filho, resgatar alguma brincadeira ali, fazer ele sentir que existe um mundo fora das telas. E para isso a gente tem que ser exemplo. E a real é que a tecnologia não é vilã,
mas o exagero, sim. Que os pais e as mamães deveriam colocar no coração. Chama-se triângulo de aprendizagem. O que é isso? É a criança ficar entediada, pensar no que vai brincar e brincar. E a criança se entedia de novo, porque cansa daquela brincadeira, pensa no que vai brincar e brinca. E ela vai fazendo isso o dia todo. Quando ela faz isso, o cérebro dela está desenvolvendo. Então essa criança, ela não precisa estar exposta às telas 100% do tempo porque a mãezinha está fazendo uma outra coisa. Ela pode estar brincando sozinha, porque ali ela vai estar desenvolvendo muito mais do que ela estaria diante das telas. E quando o assunto é infância, a gente tem que tomar ainda mais cuidado. Quer criar filhos mais saudáveis, criativos e felizes? Então o segredo é simples: equilíbrio, presença e muito carinho. Eu sei que é difícil, eu tenho 2 crianças também, então a correria do dia a dia, às vezes a gente quer dar tela para os nossos filhos, para eles ficar quietos, para a gente ter um pouquinho de sossego, conseguir fazer alguma coisa, mas vamos pensar no futuro aí, porque a infância é curta, a criançada aí com 12 anos já não quer nem saber de pai e mãe mais. Então vamos aproveitar mais os nossos filhos, aproveitar mais a infância deles. Por isso é bom a gente evitar de dar tela para ele, dar celular. Não vamos estragar a infância da criançada, não. Às vezes a gente quer ter menos trabalho agora, pensando que a gente vai ter menos trabalho depois, mas é totalmente ao contrário. Esse trabalho de agora vai ser curto. É um trabalho que a gente vai ter ali até os 10, 12 anos ou até na adolescência, criando nossos filhos sem celular. Então se a gente ficar dando celular agora, desde pequeno, para nossas crianças, aí o trabalho vai ser pro resto da vida futuramente. Depois da adolescência, o trabalho vai vir pro resto da vida. Então vamos pensar muito bem antes de dar as telas para os nossos pequeninos. O ideal é nem 8, nem 80, né? Agora, dar um telefone celular para uma criança é muito perigoso. Acho que pode deixar brincar com o celular do pai, da mãe, sob controle, em determinadas horas, dentro de algumas condições, porque, infelizmente, tem muita coisa e tem muitos chamados digitais influencers que vêm falando com a criançada com conteúdo totalmente inadequado. Tem crianças que estão idolatrando uma galerinha de internet, os digitais influencers aí, que não tem nada de bom para influenciar a pessoa. Então, fique de olho, porque você pode estar criando um problema sério ao dar um celular para o seu filho. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal e não se esqueça, compartilhe esse vídeo com os outros pais e mães que também precisam ouvir isso. E me conta aqui nos comentários, qual dessas dicas vocês acharam mais útil? Ou tem alguma outra que você já faz aí na sua casa? E me conta aí nos comentários se tem alguma outra dica que você usa aí que ajuda muito na criação dos pequenos. A gente se vê no próximo vídeo, porque conhecimento gera liberdade. Até a próxima!